falar sobre a relação entre três funções: a função de produção total, a função de produtividade marginal e a função de produtividade média. O que acontece aqui é que, quando nós adicionamos unidades de trabalho ou de fator trabalho, a produção em cada momento se comporta de uma determinada forma. Então, nós temos que analisar o comportamento dessa produção, tanto que é a produção total, em cada momento. Quais são os ritmos? Os ritmos de produção podem ser analisados a partir da produtividade média e da produtividade marginal. Então, a produtividade marginal significa quando nós adicionamos um trabalhador, o que é que acontece tanto com a produção total. Então, podemos fazer o seguinte: a produtividade marginal é a primeira derivada da função de produção total. Então, vamos fazer o seguinte: produtividade marginal, vamos escrever, produtividade marginal do trabalho é igual à primeira derivada da função de produção. Ok? Então, que é igual à variação de produção em relação à variação do número de trabalhadores. Então, temos aqui a causa, e aqui temos o efeito. Então, nós adicionamos trabalhadores e vamos ver qual é o ritmo de produção. Portanto, qual é o ritmo da produção total, derivada do aumento no número de trabalhadores. Portanto, neste caso, quando se trata de derivada, significa aumento de uma unidade de trabalho. Essa aqui é a definição de derivada. Uma unidade de trabalho que acontece com unidade de produção. Então, eu aumento um trabalhador, qual é a variação da produção? Então, neste caso concreto, o que nós podemos perceber nesta área aqui, okay, quando nós aumentamos o número de trabalhadores, nesta região aqui, o ritmo de produção tem uma tendência de aumentar. Portanto, a partir da produtividade marginal podemos perceber isso. Mas depois chegamos a um nível tal em que começa a operar além dos rendimentos decrescentes. Portanto, a produtividade marginal tem tendência de baixar, até ao ponto em que a produtividade marginal é igual a zero. Quando a produtividade marginal é igual a zero, o nível de produção total, portanto, atinge o seu máximo, que é este ponto. Então, a questão é a seguinte: quando a produtividade marginal aumenta, a produtividade média aumenta ou não é? Na verdade, quando a produtividade marginal aumenta, a produtividade média também aumenta. Vamos aqui, para vocês perceberem este fenômeno, vamos usar um exemplo daquilo que tem a ver com o vosso dia a dia, que são as notas de um estudante, no primeiro teste, no segundo teste, e a sua média. Portanto, é uma forma de explicar, muito interessante, de explicar este fenômeno, que é a relação entre a produtividade marginal e a produtividade média. Então, vamos. Um estudante teve no primeiro teste, aqui o pressuposto nesta questão é que em cada momento o estudante vai calcular a sua média. Teve o primeiro teste, o resultado do primeiro teste, o resultado do segundo teste, ele sempre vai calcular a sua média, que é a média corrente. Ok?
Então, vamos fazer o seguinte. Um estudante teve a nota de 10 no primeiro teste. Qual é a média do estudante? No primeiro teste? É de 10. 10. 10. Como é que se calcula a média? Portanto, a média, aqui no primeiro teste temos 10 vezes 1. O 1 é o ponderador. Então, a média, neste caso, é 10 a dividir por 1. Portanto, 1 tem a ver com a frequência. Portanto, é o ponderador, neste caso. Portanto, trata-se de uma avaliação. Então, 10 a dividir por 1, que é a frequência ou ponderador, a média é igual a 10. E então, este estudante tem a média 10. Então, este estudante, no segundo teste, teve uma nota igual a 12. Okay? 12 é maior que 10, não é? Portanto, 12 é maior que 10. Teve 12, portanto, podemos dizer vezes 1, que é o ponderador. Então, qual é a média? A média é como? Qual é a média? Temos que somar os dois testes. Então temos que somar 10 mais 12 a dividir pelo somatório dos ponderadores. É igual a 11. Perceberam todos? Este ponderador mais aquele ponderador, que é o peso. Então, pronto. Então, este estudante, portanto, está numa situação em que quantos testes ele fez? Fez 2 testes. Portanto, aqui fez o primeiro, portanto, teste número 1, teste número 2. Então, vamos ver qual é. O que é que nós temos aqui? Temos a variação, não é? Na média, portanto, a variação ou variação dos valores, não é? Ou nas notas, a dividir pelo número de testes, não é? Que é igual. Variação nas notas em relação ao número de testes, não é? Portanto, este estudante faz um teste de cada vez. Neste caso aqui, a variação das notas é tal que, qual é a variação aqui? 12 menos 10 a dividir por, portanto, segundo teste, que é 2 menos 1, não é assim? Qual é a variação aqui? É 2 a dividir por 1, que é igual a 2. Portanto, 2 é a produtividade do estudante em relação. É a produtividade do estudante quando nós medimos a produtividade do estudante em relação aos seus resultados. Não sei se dá para perceber. Portanto, é o mesmo que a produtividade marginal. Portanto, de cada vez em que este estudante faz um teste adicional, qual é a situação dele? A situação dele, neste caso, é positiva. Não sei se dá para perceber. Em relação ao teste anterior. Portanto, de cada vez em que ele faz um teste, ele tem um resultado positivo. Então, até este momento aqui. Então, a derivada, neste caso, é igual a 2, que é a variação entre as notas do primeiro teste e do segundo teste. Então, é o que acontece aqui. Então, observem uma coisa. Quando a produtividade, portanto, a produtividade marginal do estudante é medida pelas notas em relação ao número de testes. Quando a produtividade do estudante
aumenta, neste caso aqui. O que é que está a acontecer com a média? A média baixa. A média, quando a produtividade do estudante aumenta, a média baixa, a média também aumenta. Perceberam? Portanto, este estudante saiu de uma situação de 10 para 12, então a média também foi para cima, a média subiu. Portanto, quando a produtividade marginal sobe, a produtividade média também sobe. Suponhamos que Ok. aqui não seja 12, seja 9, a média vai baixar. Vai baixar, mas neste caso está a subir. Portanto, é esta secção aqui em que nós estamos neste momento aqui. Portanto, significa que estamos no primeiro estágio, portanto, de produção. Primeiro estágio. Aqui temos o segundo estágio e daqui em diante temos o terceiro estágio de produção. No primeiro estágio de produção, a produtividade marginal está a subir e ao mesmo tempo, portanto, por causa do aumento da produtividade marginal, a produtividade média também aumenta. A produtividade média é dependente da produtividade marginal. Ela sobe quando a produtividade marginal sobe. A média sobe quando a produtividade marginal sobe. Quando a produtividade marginal baixa, a média também baixa. Quando as notas adicionais do estudante têm tendência de baixar, portanto, se vê que a média do estudante também tem tendência de baixar. Quando esse estudante atinge, por exemplo, tem um determinado resultado, quando no momento seguinte ele volta a ter o mesmo resultado, o que vai acontecer é que a média vai ficar estagnada. Então ele teve 10 no primeiro teste, 10 no segundo, a média também vai se estagnar. Perceberam isso? Muito obrigado.